Zafricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer. África ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Olá, a Rádio FOP Educativa apresenta mais uma edição do programa Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Ouro Preto. O tema do programa de hoje é Lei de Cotas. Excepcionalmente nesta edição, a apresentação é comigo, João Felipe Lolli, porque o nosso convidado é Adilson Santos, quem normalmente apresenta este programa. O Rádio NEAB tem ainda a produção de Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. A supervisão é de Danilo Nonato, supervisão técnica Cimei Gonderim, direção-geral de Rádio Jornalismo Chico Daer. Comigo, João Felipe Lolli, começa agora mais um Rádio NEAB. Hoje, o nosso programa recebe Adilson Pereira dos Santos, graduado em Pedagogia pela UFMG. Possui mestrado em Educação, Cultura e Comunicação. É especialista em avaliação à distância e em psicopedagogia. Atualmente, está cursando doutorado na UFMG. É coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP e atua principalmente nos seguintes temas: processos educacionais de inclusão e exclusão, evasão escolar, ações afirmativas, avaliação institucional, formação de professores e fluxo de estudantes. O nosso convidado é o professor Adilson Pereira dos Santos. Professor, seja bem-vindo ao seu programa. Olá, João Felipe. É um prazer mudar de posição dessa vez na condição de entrevistado do Rádio NEAB. Professor, a Lei 12.711 estabeleceu a obrigatoriedade de que todas as instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação reservem, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, sendo que a metade das vagas devem ser destinadas para estudantes com renda mensal familiar de até um salário mínimo e meio. O preenchimento das vagas deve levar em conta critérios de cor ou raça para declarados pretos, pardos ou indígenas, seguindo dados estatísticos do IBGE. Sabendo que este é um assunto polêmico, que gerou opiniões divergentes, eu peço para que o senhor professor Adilson comece essa conversa nos contando o porquê essa lei foi criada e o que mudou ou o que vai mudar após a sua criação. João Felipe e rádio ouvintes, a lei de cotas, na verdade, ela consolida uma agenda histórica de luta e de reivindicações do movimento social negro. E, na verdade, quando você levanta a preocupação com a polêmica que essa norma suscita, a polêmica está exatamente no que diz respeito à reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas. Que há, inclusive no Brasil, uma certa admissibilidade, ou seja, um consenso em torno da necessidade, da possibilidade de que vagas fossem asseguradas para outros segmentos. Mas quando se tratou da questão da reserva de vagas para negros, houve uma resistência muito grande. Então, acho que passa muito pela dificuldade com que o Brasil lida com a questão do racismo que aqui nesse país é praticada. A gente sabe, professor, que essa lei não foi unânime entre os brasileiros. Surgiram várias críticas antes e até mesmo depois de sua aprovação, partindo pelo pensamento de que se deve criar um sistema de educação pública de qualidade, tendo como base essa referência. Qual a sua opinião acerca dessa situação, acerca desses pensamentos e dessas críticas? Na verdade, não há nenhuma contradição entre concordar com a crítica que é formulada de que deve haver investimento na escola pública. Nenhuma pessoa que defende as cotas nas universidades públicas é contrário a mais investimento da escola pública de nível básico. Todos nós que defendemos e que lutamos para que isso viesse a se concretizar, éramos defensores também de que houvesse o investimento na escola básica. No entanto, a urgência e a necessidade das cotas se fizeram presentes porque nós sabemos que, por mais que se faça investimento, os efeitos desse investimento se dará a médio e longo prazo. Então, o que fazer com as pessoas que, no momento, estão prontas para ingressar na universidade, por exemplo? Então, o que nós defendemos é a combinação de ações, que haja
cotas combinado com mais investimentos na educação básica. Uma coisa não é concorrente da outra, e às vezes essa suposta contradição figura como algo comprometedor, e não se trata nada disso. Ninguém que é a favor de cotas é contrário a mais investimento na escola pública, entre outros aspectos considerados relevantes nesse particular. Há muitas pessoas que apontam que a criação de oportunidades por meio de cotas no ensino superior, ela é cronologicamente incorreta, partindo desse pressuposto do que a gente está conversando, de que o investimento talvez devesse começar na educação de base e que isso seria visto depois na educação a nível médio, na educação técnica e, por fim, na educação superior, que representa cronologicamente um momento posterior à educação básica, né? Isso é lógico. É essa opinião que parece não fazer sentido, de que ou é um ou é outro, ou são as cotas, ou se investe na educação de base, o resultado das duas. Qual das duas tem um resultado mais demorado? Um investimento talvez na educação de base ou um investimento nas cotas? Na verdade, acho que deve associar essa questão do investimento nas cotas, e por que a opção pelas cotas, ao caráter e à natureza elitista que tem o nosso ensino superior brasileiro. A quem se destinou sempre o ensino superior público no Brasil? Sempre se destinou a um determinado grupo, a uma determinada elite. O que se está pretendendo com as cotas é fazer com que a universidade pública brasileira ela seja representativa da sua sociedade, da sociedade mais ampla. Ou seja, que a universidade pública, que o campus universitário brasileiro reflita o Brasil. Então, vou insistir nessa questão porque considero que os investimentos na educação básica, ou seja, melhores salários para os professores, infraestrutura adequada nas escolas, merenda escolar, transporte escolar, tudo isso é fundamental na educação básica. Mas há um contingente importante de pessoas que já estão com o ensino médio concluído ou por concluir, que não vão esperar até o momento em que essa escola ficar boa para poder ingressar na universidade. E se a universidade brasileira, se o nosso sistema fosse, por exemplo, um sistema educacional de ensino superior, semelhante ao sistema da Argentina, por exemplo, que a passagem de um nível para o outro é automático, que os alunos concluem o ensino médio e vão direto para o ensino superior, por certo, uma demanda como essa não estaria figurando lá. Isso figura no Brasil por esse caráter elitista que eu estou apontando aqui. Eu acho que quando nós estamos defendendo cotas, o que estamos fazendo é estimulando a promoção da inclusão social através do ensino superior. Essa é a reivindicação que está em pauta, que está em discussão. O programa Rádio NEAB de hoje fala sobre a Lei 12.711, a Lei de Cotas, que estabeleceu que todas as instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação reservem no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Queria lhe fazer duas perguntas, professor. Se a validade dessa lei é imediata, a partir de qual momento que ela vai ter que ser cumprida pelas instituições de ensino, e se o senhor enxerga o número de 50% reservado para esses estudantes com essas características é um número suficiente, 50%, metade das vagas? Eu vou começar da segunda pergunta, que ela é mais interessante. Hoje, os dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, INEP, dão conta de que do ensino médio do brasileiro, 90% dos alunos que concluem o ensino médio no Brasil hoje são egressos de escola pública. 90%, repito, em média, são egressos de escolas públicas. E a lei disse que metade das vagas, ou seja, se tivermos que fazer uma conta, ainda se deve 40% para o egresso de escola pública. Porque conta simples, né? Uma conta simples que estamos propondo. E, no entanto, o que acontecia antes do advento dessa lei? A despeito de que as universidades, que o ensino médio público oferecesse anualmente 90% dos seus concluintes egressos de escola pública, o que acontecia na ocupação das vagas das universidades era um movimento exatamente inverso. Na UFOP, por exemplo, em 2008 foi necessário criar uma política de ação afirmativa que reservava 30% de vagas para alunos de escola pública, porque os alunos de escola pública não ocupavam vagas em alguns cursos. Posso citar, por exemplo, o caso do curso de medicina, que foi criado em 2007 na UFOP, foi criado no segundo semestre de 2007. Então, em 2007, tinha um aluno de escola pública no curso de medicina. Em 2008, mais um aluno, num universo de 80 alunos. 2 turmas do curso de medicina haviam 2 alunos egressos de escola pública no ano de 2008. Esse dado é assustador. Quando a UFOP adotou, em 2008,
2, uma política de cotas que recrutava aluno na escola pública, num único vestibular, a UFOP passou a ter no curso de medicina, num conjunto de 120 alunos, 14 alunos de escola pública. Ou seja, que criou uma política em que 30% das vagas deveriam ser ocupadas por alunos de escola públicas. Se não fosse essa política, provavelmente a UFOP não conseguiria ocupar essas vagas. Então, por isso, João Felipe, eu chamo atenção para o fato de que os 30% é um percentual insignificante, considerando o fluxo do sistema educacional brasileiro. É disso que nós estamos falando. Ou seja, o egresso das melhores escolas privadas do Brasil é que ocupam as vagas nas escolas públicas. Então, no momento em que adotamos uma política de cotas, uma lei como essa, o que estamos fazendo é mudando a composição do segmento estudantil das universidades brasileiras. Claro que tem uma série de outras implicações. Você já levantou na primeira questão sua uma preocupação com o investimento na educação básica. Certo. E há uma outra preocupação que sempre é recorrente com as condições que as universidades vão oferecer para garantir a permanência do estudante. Porque se estamos falando da inclusão social através do ensino superior de uma forma mais ampla, da democratização das oportunidades educacionais no ensino superior, é necessário que essa democratização seja uma democratização de fato. E para que ela seja de fato, não basta que abra as portas da universidade para esse segmento até então desse espaço segregado ou excluído. Há necessidade óbvia de que haja investimento nas políticas de assistência estudantil, nas ações pedagógicas de apoio aos estudantes que possivelmente a universidade chegar com algum tipo de necessidade de acompanhamento especial. Acho que são esses aspectos que eu considero relevantes. Receber bem, né? O papel da instituição pública, seja ela de nível básico, de nível médio, de nível superior, receber bem os seus alunos e prepará-los bem para um futuro. A gente está caminhando já para o finalzinho desse primeiro bloco do programa Rádio NEAB de hoje. A gente falava também a respeito da aplicação dessa lei, se há um prazo estimado, e eu quero nesse finalzinho de conversa já emendar mais uma pergunta. Se a fiscalização precisa existir, de que forma que o senhor avalia que ela precisa atuar para que esse recebimento de 50%, essa reserva de vagas para os egressos da escola pública, para que eles tenham de fato garantidas as suas vagas, porque sancionar uma lei é uma coisa, fazê-la funcionar é outra. A lei já está em funcionamento há 2 anos. Então ela começou no ano de 2012 e iniciou em 2013 a primeira implementação. Então a sua regulamentação disse que deveria até 2016 alcançar os 30%. Então, no caso, até 2016, nenhuma universidade federal brasileira ou instituição de ensino médio ou técnico brasileira poderá ter menos que 50% de alunos egressos de escola pública. Quanto à fiscalização, isso é muito tranquilo, João, porque nenhuma instituição se arvorará a não cumprir, porque uma lei como essa será facilmente questionada nas instâncias do Ministério Público, nas instâncias institucionais naturais. Então isso é muito tranquilo. E as instituições já estão adotando. No caso da UFOP já há um cumprimento de muito mais do que a meta inicialmente estabelecida. Hoje deveria ter 25%, a UFOP já cumpre 30% e deverá alcançar ampliar 50% antes do prazo fixado pela lei. Bom, que notícia boa para a gente terminar a nossa conversa. Eu aviso a você que acompanha o Rádio NEAB aqui nas ondas da UFOP Educativa, que daqui a pouco, depois do intervalo, o professor Adilson segue com você e ele recebe José Margarida da Silva, professor associado da UFOP e coordenador de processos seletivos aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu agradeço aqui ao final o convite a Adilson de participar aqui do Rádio NEAB e, como de costume, encerrando o bloco, você vai trazer aquela dica musical para o intervalo. A dica musical que nós vamos propor é uma música que tem uma relação direta com esse debate, que é a música Quadro Negro, do grupo de rap Simples Reportagem da Universidade Federal da Bahia. É uma música do ano de 2005 e que dá conta de apresentar uma argumentação bem interessante sobre a importância das cotas raciais no Brasil. Então vamos lá, banda Simples Reportagem, música Quadro Negro. O Rádio NEAB volta daqui a pouco. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. UFOP Educativa 106,3.
Acordei de um longo sono, intensa luz quase me cega. É preciso revelar o que se nega. Se a vida é uma escola, cada escola tem seu quadro. Quadro negro, formato quadrado. Nele reescrevo a minha história, faço um diário. Na minha lista negra só tem revolucionário. Marias guerreiras das periferias você tem que ver. Aos guerreiros do passado, os atuais do MST. Aos homossexuais que resistem com dignidade. Crioulos e indígenas que adentram as faculdades. Se escuro é feio, minha poesia é imunda. Das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Por falar em água, me vem na lembrança. O quadro negro, na verdade, tem a cor da esperança. Que cai um temporal, tem que pedir licença e faça desabar essas velhas crenças. Visões estúpidas espalhadas pelo mundo, que associou a cor preta a tudo que é imundo. O negro discrimina o próprio negro. Sim, se aquele que aponta como negro não se acha assim, cresceu aprendendo que ser negro é feio. Se é tudo de ruim, quem é que quer andar no meio? Quem escreveu a história do negro nesse país? Basta ver a cor do giz. Os reis faraós do Egito, hoje mumificados, se tirassem suas faixas, pudessem ser ressuscitados. Saberia dizer a cor da pele deles sem engano. Que é uma pista, Egito é um país africano. Não adianta sabermos que não existe raça, se o conceito predomina e representa ameaça. O hip hop não nega a mestiçagem, porém sabe que ela não trouxe igualdade pra ninguém. Tá vendo que a herança racista ofereceu? Que existia escravidão entre africanos antes dos europeus. Eram com sentido diferente do que se viu. Não eram vendidos, não tinha caráter mercantil. As tribos guerreavam, o grupo perdedor assume rendição por questão de honra de costume. Se há uma cor do pecado, ela chegou de mansinho, espalhando discórdia e ambição pelo caminho. Sua ciência e religião, assim disseram com toda calma, é inferior por escravizar que não tem alma. A cor da paz cometeu o holocausto aos judeus. Barbárie na Inquisição em nome de Deus. Nas Américas índios foram dizimados, mas quem sobreviveu está criando um novo quadro. Se na prova der branco na memória, vamos renegrir sua mente com a nossa história. A luz do sol ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. Se na prova der branco na memória, vamos renegrir sua mente com a nossa história. A luz do sol ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. A luta pelas cotas não anula a luta pela melhora da qualidade do ensino público. Tu ignora. Pelo contrário, quanto mais negros na academia, muito mais força pra se lutar por um novo dia. Racismo, o que mais me causa espanto, não se encara como o problema do branco, mas entre esses aos que lutam pelo seu fim. Mas todo branco fosse assim. Branquitude pouco se ouve falar, o que explica o privilégio que essa etnia pôde conquistar. Pra quem nasceu em berço de ouro é difícil entender que não é só porque seus pais fizeram por merecer. Foram anos de exploração no passado pra que um dia a sociedade fosse estruturada a favor de uma minoria. Aos que não admitem cotas, julgando ser injusta, outros julgando ser esmola, e tudo isso me assusta. Pergunto, quanto custa superar um engano? Quanto custa ignorar os direitos humanos? Muita coisa bonita garante a Constituição. Se é esquecida ou ignorada, precisa de afirmação. Pretos e brancos são iguais, e daí? Se a norma é que nem no cemitério são tratados da mesma forma. Entendo agora que são ações afirmativas, medidas pontuais, alternativas, medidas passageiras que vêm afirmar pra sociedade que há desigualdades a reparar. Dos que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% são negros. Que beleza, do total de universitários brasileiros, 97% são brancos. E herdeiros de uma política que patrocinou para embranquecer a raça vinda de 4 milhões de estrangeiros. O tempo passa, tudo isso em 30 anos, irmão, foi o que se trouxe de negros em 3 séculos de escravidão. Patrocínio com recurso público, o negativo. Para o escravo liberto, nenhum tipo de incentivo. Nos mataram, exploraram, depois largaram à toa. Sem emprego, casa, comida, só disseram vai, voa, sem asas. E quem sobreviveu tá por um triz, amontoado nas favelas de todo o país. Quantos brancos moram lá, você conta nos dedos. Agora entenda por que cotas para negros. E na prova der branco na memória, vamos renegrir a sua mente com a nossa história. A luz do sol ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão.
pretos e pretas, empresários, juízes, modelos, doutores, pretos e pretas. Se querer uma faceta, eu quero, desejo uma elite preta. Uma coisa é pedir, outra é conquistar respeito. O fruto de uma conquista dá-se o nome de direito. Olhe pra minha cor, olhe pra nossa luta. Nem esmola, nem favor, se desigual é disputa entre quem sempre teve o privilégio de estudar com ensino de qualidade, escola particular, e querer comparar com o ensino público e a situação de teleaula, aceleração, vestibular pra faculdade pública, o esquema é raro. Com cotas ou não, só entra quem tem preparo. Não serão as cotas que terão o privilégio de inaugurar a presença de alunos educados para manguear. Vestibular das particulares tomou a frente, foi mais ligeiro. Frequentemente só basta ter dinheiro. Quem concorrer pelas cotas vai se deparar legal com uma concorrência enorme, mas não desleal. Desleal é a condição que o jovem negro encara. Busca para eles Ferrari, para os de pele clara competirem com as mesmas regras, maldade. E é isso que eles chamam de igualdade. Engraçada essa gente da estética. Ter instrução em excesso nunca foi sinal de ética. Será mesmo que a suposta elevação intelectual que garantirá a formação de um bom profissional não subestime a inteligência dos excluídos desse milênio? A faculdade do crime só tem gênio. A elite é quem garante âmbito nacional. Se nossa inteligência será usada para o bem ou para o mal. Tanto tempo buscando debate, mas ninguém se importou. A cota de tolerância do meu povo já se esgotou. A simples reportagem revela para o Brasil: com cotas ou não, o vestibular é funil. Com cotas ou não, o vestibular é peneira. Quem concorrer pelas cotas, mas não for bom, vai levar rasteira. Que pensa o melhor que chega, sei hilário. Aprovem um a só os concorrentes que são vários. Que se afirmou como provar se é negro ou não. De uma vez por todas pra se resolver a questão. O cacetete da PM tem dispositivo de elite. Nunca erra quem é negro, acredite. E na prova dá branco na memória. Vamos renegrir sua mente com a nossa história. A luz do sol ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. Se na prova dá branco na memória, vamos renegrir sua mente com a nossa história. A luz do sol ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. Cuidado quando alguém te incita aí é um show onde só tem gente bonita. Olhe sempre com reservas, pois pra mim o que interessa é saber que gente bonita é essa. Analise os termos que deixaram pra gente. Entre pardo e mulata, qual mais indecente? Qual menos prejudicial? Ter a identidade de mula ou de pardal? Mas pera aí, veja que pirraça. Pardal não é aquele passarinho que não tem raça, que perambula pelas praças, dizem sem valor. É um pássaro sem vocação pra cantor, vira-lata. A mulher é um animal de mão de obra barata, estéril e irracional. Só serve para o trabalho, mas não pra produzir. E aí, compadre, tu se encaixa mesmo aqui? Nem parda, nem mulata, eu me defino politicamente. Sou negra ou, se quiser, afrodescendente. Cuidado que eu tô em pele de cordeiro, do tipo que dá coice, afro-brasileiro. Deveria ser executado com um tiro de bazuca. Criador do personagem negra maluca. Me acha sério demais, não vá se preocupar. Herdei da minha gente o talento pra contrariar. Contrariando tu vai sim me ver sorrindo, mas o hip hop superou o discurso. O negro é lindo! A quem interessa, eu digo a quem pensou que eu seria só mais um com vocação pra tambor. Se respeito é bom, não nos leve a mal. Quem vos fala um skatista, um pedagogo, um cientista social da Universidade Federal da Bahia. Detalhe, quem diria, na terra do é só alegria. Se denegrir tornar negro, irmão, vamos denegrir a faculdade de comunicação, direito, medicina e muito mais. Vamos denegrir os órgãos oficiais. Se na prova der branco na memória, vamos denegrir sua mente com a nossa história. A luz do sol ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. Se na prova der branco na memória, vamos denegrir sua mente com a nossa história. A luz do sol ofusca a visão e a beleza da lua só é possível com a escuridão. A manchete da simples reportagem estampa um novo
novo quadro negro se levanta. Há muito a ser contado sobre os nossos ancestrais. Não deixar passar em branco, tarefa nossa, rapaz, se ligue. Há muito a ser feito. O importante, nego, é fazer do nosso jeito. Música de qualidade você ouve aqui, o FOP Educativa. Voltamos a apresentar Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, no canto candomblé. Dando continuidade ao programa Rádio NEAB, depois da participação do nosso ilustre João Felipe Lolli, vamos conversar agora com o professor José Margarido da Silva, que é o coordenador dos processos seletivos da Universidade Federal de Ouro Preto. O professor José Margarida é graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Engenharia de Minas pela USP e doutor em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais. José Margarida vai conversar conosco hoje sobre a Lei 12.711, que institui a obrigatoriedade de reserva de vagas nas instituições públicas de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. O nosso programa Rádio NEAB é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação. Ele integra um programa mais amplo de extensão universitária, conhecido e denominado como GERAIS, Gênero, Relações Raciais e Linguagens em Diferentes Contextos e Abordagens, coordenado pela professora Cassandra Muniz, do Departamento de Letras. Além do Rádio NEAB, existe, vinculados a esse programa GERAIS, os seguintes projetos: Assistência Social e Relações Raciais na cidade de Mariana, coordenado pela professora Jussara de Cássia Soares Lopes, do Departamento de Serviços Sociais do ICSA, e o projeto História e Cinema, alguns aspectos da cultura e história africana, sob a coordenação da professora Ana Mônica Henriques Lopes, do Departamento de História do ICHS. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor José Margarido da Silva, que é graduado, mestre e doutor em Engenharia de Minas pela Universidade, o graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre pela USP e doutor pela USP também. UFMG. Então, graduação UFOP, mestrado na USP e doutorado na UFMG. O professor Zé Margarida está conosco por esse programa do Rádio NEAB hoje, porque ele exerce na Universidade Federal de Ouro Preto, além das suas tarefas na docência no curso de Engenharia de Minas, a coordenação dos processos seletivos. Zé Margarida, além disso, também é coordenador das comissões, né, Zé Margarida? Do Fórum Mineiro das comissões de processos seletivos. É onde se reúnem todos os coordenadores de processos seletivos das instituições de Minas Gerais, alcança não só as federais, né? Os institutos também e as universidades estaduais. Então, Zé Margarida é alguém que poderá muito nos ajudar na conversa hoje com o tema que nós temos para tratar. Trataremos do nosso tema hoje, será a Lei de Cotas. No dia 29 de agosto de 2012, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que criou a Lei de Cotas nas universidades. Antes disso, várias universidades já adotavam algum tipo de procedimento relacionado a cotas, como é o caso da própria Universidade Federal de Ouro Preto, conforme tratamos no primeiro bloco desse programa. E, no caso específico, Zé Margarida, convidaríamos você a fazer a saudação inicial aos nossos rádio ouvintes e para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Bom dia, né, a todos os ouvintes da Rádio FOP. É um prazer poder estar aqui para poder, né, dentro desse meio importante de comunicação, passar informações importantes aí sobre os processos seletivos da UFOP. Ô José, eu acho que a primeira questão que se suscita, né, quando nós vamos tratar da questão da lei das cotas, diz respeito ao que representou a chegada dessa lei para a realidade da nossa universidade, no caso da Universidade Federal de Ouro Preto. Como eu já mencionei,
a universidade já praticava uma política de ação afirmativa desde o ano do segundo semestre de 2008 e com a lei de cotas traz algumas novidades. Você poderia comentar para os nossos radiovintes quais são essas novidades, o que é que muda nesse cenário? Na verdade, a Universidade Federal de Ouro Preto já praticava, né, o que nós chamamos de uma reserva de vagas, de no mínimo 30% das vagas de todos os cursos para os egressos de escolas públicas, né? A lei vem trazer a subdivisão, né, dessas cotas em função dos critérios raciais e de acordo com a distribuição pelo IBGE, né? E também amplia esse número para 50% gradativamente, né, para ser atingido até 2016. Então tem algumas diferenças realmente em relação ao que já era praticado aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Sobretudo os dois aspectos que traz de novidade, o caso de as vagas de acordo com o pertencimento étnico-racial, né, que parte dessas vagas devem ser reservadas para pessoas com pretos, pardos, indígenas. Isso. E também o componente de renda, né? Também. O componente de renda. E no caso pensando no candidato que vai se inscrever, da 2015 nós ofereceremos vagas para o início do semestre, do primeiro semestre de 2015, e as inscrições do vestibular devem começar em breve. Como que é esse aspecto? Como se dá as inscrições para a ocupação dessas vagas? Como é que vai ser o processo? O candidato deve ficar atento, né, porque com a adesão da UFOP, né, ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, ele faz a prova do Enem, né, que ele já teve que se inscrever anteriormente, faz essa prova em 8 e 9 de novembro, mas nessa nessa data ele ainda não optou, né, pela universidade que ele quer concorrer. Então, em início de janeiro, em calendário que ainda vai ser divulgado, mas, né, a gente já tem essa ideia de calendário, ele vai sim acessar, né, pelo site do MEC, aí ele vai acessar sim o sistema para concorrer a uma vaga, vai ter, né, duas opções de escolha e normalmente 3 dias para testar, né, essa sua opção, se ele está dentre os que seriam convocados ou não para fazer matrícula naquela instituição ou naquelas instituições em que ele fizer a opção. Você fala que o candidato ele terá essa oportunidade de testar, porque vai ser de posse da sua nota na prova do Enem, é que ele vai verificar qual a possibilidade de real ou próximo do real do seu ingresso no curso ou nos cursos pretendidos. Exatamente. Como nós já fazíamos antigamente, né, nós procurávamos saber qual que era o ponto de corte, a nota mínima para ingressar em cada vestibular, né, também o que o aluno vai fazer ao ingressar no site e após o primeiro dia de inscrições, no segundo dia ele já vai ter essa nota de referência para verificar, olha, estou acima da nota, então estaria classificado, ou não estou, né, acima dessa nota, não estaria classificado, então no segundo dia ele pode mudar as suas opções, né, e também no terceiro dia já é, né, a opção final, né, ele não tem como verificar se ele estaria dentro ou fora, né, isso vai ser quando o próprio MEC divulgar o resultado dessa seleção. Ou seja, no momento em que esse nosso programa estiver indo ao ar, o evento mais próximo que está para ocorrer é a prova do Enem. Ou seja, nesse momento a recomendação é que os nossos candidatos estejam preparando-se para concorrer a essas vagas. Então a prova, você mencionou quais são os dias da prova? Dias 8 e 9 de novembro. 8 e 9 de novembro, é um sábado e um domingo, sábado e um domingo, com aquela distribuição, né, das áreas e da prova de redação. De redação, que já é amplamente conhecido. Isso. Aí, feita a prova, há o processamento, correção das notas, essas questões todas. Isso, e final de dezembro e início de janeiro, né, vão ser divulgadas as notas dos candidatos e né, a partir dessas notas abre-se o sistema e, né, cada um vai concorrer com essa sua nota, tá? Cada universidade carrega os seus dados, quais os pesos, né, que ela vai dar para cada área dessas provas que ele realizou, né, e o sistema automaticamente, quando ele se inscreve, o sistema, né, vai
verificar e no dia seguinte vai processar mostrando os resultados, se ele estaria dentro ou não dos classificados. Zé Margarida, tem uma outra questão que considero importante a gente tratar aqui, sobre a prova do Enem. Porque, na verdade, antigamente, as instituições realizavam suas provas. Nós fazíamos as provas aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFMG fazia as provas dela, São João del Rei a sua e assim por diante. Hoje, aquelas instituições que participam, que utilizam o Enem, fazem essa prova. Quem é o responsável? Quem são os atores dessas provas? Quem faz as provas, as questões, os itens que vão para o Enem? Existe um Banco Nacional de Itens, né? Que é administrado pelo INEP, né, um instituto que cuida da prova do Enem, tá? E recentemente as universidades também passaram a inscrever itens, né? Alguns de seus professores, por área, submetem esses itens, né? E algumas desses itens vão efetivamente virar questões de prova do Enem. Então, digamos que é uma gestão compartilhada, né, dessa prova do Enem. Há instituições que aderiram o SISU integralmente, outras parcialmente, né? Então tem instituição que ainda faz o seu processo seletivo. Se nós mapearmos, né, nós vamos ver que existem ainda poucas universidades federais, um certo número de universidades estaduais, né, e das mais famosas a Unicamp, a USP, né, que ainda mantém o seu vestibular. Existe um outro universo de universidades que reservam um percentual de vagas para o SISU e um percentual de vagas para os seus processos seriados, né, aqueles em que os candidatos fazem prova no final da primeira série, no final da segunda, né, e depois na terceira série é a própria prova do Enem. E existem um grande número de universidades que aderiram 100% ao SISU, então todas as suas vagas, né, exceto os cursos que têm prova específica de aptidão e exceto a educação à distância, né, estão no SISU. Voltando agora um pouco à questão da lei de cotas, a lei 12.711 de 2012, essa lei ela define os possíveis beneficiários dessa cota, que no caso seriam alunos de escolas públicas, com renda até um salário, até um e meio, pretos, pardos e indígenas, são esses três grupos, né? Isso. Como funciona, José Margarida, no caso de uma pessoa que, ao se inscrever no processo seletivo, indica que ele quer participar da cota como aluno de escola pública? Como que ele deve fazer depois, no ato da matrícula, para comprovar essa condição? Quais são os documentos que ele tem que apresentar na instituição? Isso, é um aspecto muito importante, Adilson, porque ao marcar uma opção, a pessoa tem que ter como comprovar aquela condição. Então, se ela diz que tem renda, né, mensal por pessoa da família abaixo de 1,5 salário mínimo, ela vai ter que comprovar essa condição. Né? Se diz que estudou em escola pública, vai ter que comprovar, né, que estudou em escola pública, e as outras situações são autodeclaração, né, a questão das etnias. Então, no caso da escola, se ele se diz que é egresso de escola pública, ele tem que trazer o diploma, o certificado de conclusão do ensino médio, o documento equivalente, um atestado do supletivo público, uma certificação do Enem serviria? Exatamente, a certificação do Enem, como os documentos que vão comprovar que ele foi aluno de escola pública. Sim. E isso vai lhe fazer de assegurar o direito de matricular naquela vaga para a qual ele se inscreveu. Exatamente. E não pode, né, praticar, né, simplesmente a tentativa, né, porque ele não vai poder voltar para a relação da demanda geral. Ele simplesmente vai ser eliminado do processo seletivo se ele não comprovar aquela condição. É a condição para ser eliminado. Digamos, eu não sabia, marquei a opção errada. É importante estar atento porque, né, optou por aquela condição, vai ter que comprovar aquela condição ou está fora do processo. Isso porque, no caso, o processamento da nota dele será uma classificação à parte. Então, sim, o grupo dos estudantes serão classificados em 4 conjuntos de alunos. Então, vamos pensar um exemplo de um curso que tem 50 vagas. O nosso curso de Direito tem 50 vagas. Quantas vagas dessas seriam para cada um desses grupos? Você teria como
fazer essa simulação para a gente? Eu teria que ter trazido a matemática. Eu teria que ter trazido os números, mas no total, né, atualmente, né, seriam 15 vagas. 15 vagas na condição atual. A 30%. A 30% hoje. No futuro, quando integralizar a implementação da lei, nós teremos exatamente metade das vagas. Né? Então tem que fazer uma conta com o percentual populacional, né, no nosso caso, do estado de Minas Gerais, para poder distribuir essas atuais 15 vagas em 4 caixinhas, que são as caixinhas. Fazer essa distribuição das caixinhas. Exatamente. Mas sobre esse aspecto, até é bom a gente sugerir ao ouvinte, né, que há softwares de simulação no próprio site do Ministério da Educação, e da UFOP também tinha um site de simulação, sim. Quando no ato da inscrição, para a pessoa ter uma ideia do tamanho da sua condição de participação naquelas vagas. E a pessoa pode sempre, né, o candidato pode sempre consultar o edital atual, né, porque basicamente as linhas gerais estão todas ali. Né? O que vai acontecer é que esse número de vagas, com a virada do ano, por força da lei, esse número vai ser modificado, né, dessa forma. Que nós vamos ter que agora, no mínimo, né, para 2015, oferecer 37,5% das vagas, né, para essa política de reserva de vagas. E em 2016, 50%. Isso porque quando foi aprovada a lei em 2012, se previa que as instituições teriam até 2016 para atingir os 50%. Isso. Sendo que poderiam praticar 12,5%, 25%, 37,5% e 50%. Essa é... Sim, essa é a aplicação da lei. Algumas instituições já, de imediato, passaram para os 50%. E é o caso da Federal do Espírito Santo, eu acho que é uma universidade. E algumas universidades de Minas também, algumas já praticam 50%. Né? A UFOP, como já praticava 30% e era acima do primeiro degrau e do segundo degrau, né? Ela manteve-se dessa forma e provavelmente agora no mês de setembro, né, o Conselho deve ser submetida, né, uma proposta ao Conselho, se nós vamos para 37,5% em 2015 ou se vamos diretamente para 50%. Fica o nosso Conselho, vai para 50% de uma vez, que vai dar menos trabalho. Digamos que essa é uma tendência, mas como, né, isso vai ser submetido ao Conselho, eu ainda não posso né, antecipar. O Rádio NEAB sugere, não impõe. Zé Margarida, uma outra questão, você fez referência ao que o candidato consulte o site da UFOP para verificar o edital anterior. Qual que é o endereço que o candidato poderia buscar essas informações? Ele vai em www.ufop.br, né, e vai acessar o ícone vestibular, né, e dentro de vestibular ele vai ter lá separado o que é pelo SISU, o que é para educação à distância e o que é os cursos que têm provas de aptidão. Né? Então lá ele vai ter os editais, vai ter, até se ele quiser ter uma noção de número de convocações que são efetuados, até qual classificação que cada curso, né, acaba chamando, ele vai ter lá essa diretriz, não é, na verdade, orienta ele só tem uma orientação porque, na verdade, cada público é um público, né, em cada semestre, mas pelo menos ele tem essas noções aí de como que acontece, né? Vou voltar mais, eu ando igual tartaruga, vou e volto, né? Mas faz parte do nosso processo. Nós começamos a falar sobre a comprovação, então nós falamos da comprovação para atender o critério de escola pública, são os certificados de instituições públicas. No caso da renda, que eu acho que merece uma atenção especial, porque de fato parece não ser muito fácil juntar a documentação para comprovar. Como que é esse processo? O aluno que diz que ele tem a renda per capita da família é inferior a um salário mínimo e meio. O que acontece é que nós sempre exigimos dos últimos 3 meses em relação à inscrição dele no SISU. Ou seja, ele vai se inscrever em janeiro. Então, ele vai se inscrever em janeiro. Então, a documentação dele de outubro, novembro e dezembro vai ser a documentação considerada. Então, contra-cheques, né? No caso de pessoas que não têm renda formal, né? Nós colocamos algumas possibilidades, tem declarações que a pessoa pode fazer,
né, de quanto que ela percebe, se ela é aposentada ou não, quantas pessoas que moram na casa, alguma coisa pode ser a partir de extrato do imposto de renda. Né? Então nós temos um setor, né, de assistência estudantil, né, dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, que faz essa verificação, essa análise, e que também está disponível para orientar o candidato. Né? Ou seja, então, informações sobre essas informações podem ser buscadas, né, através do 3559-1271, que é o telefone da praça, né, em que o candidato pode tirar essas dúvidas antes, né, de vir para realizar a sua matrícula, ou até mesmo antes de assinalar uma determinada condição e verificar a documentação que ele vai ter que comprovar. Né? Tá. Uma outra questão, né, no caso do outro grupo, que seria quanto ao pertencimento étnico-racial, preto, pardo, indígena, isso é uma autodeclaração. Autodeclaração. Né? Declaração, ou seja, no ato da inscrição, a pessoa vai marcar, ele vai assinar um documento, ele assina algum documento no ato da matrícula, não, né? Sim, né, que ele autodeclara preto, pardo, indígena. Ele faz uma autodeclaração. Tem um formulário, né? Um formulário específico que Exatamente. Ele faz. E essa autodeclaração ela é incontestável, não se discute. Zé Margarida, acho que as questões operacionais que nós tínhamos para tratar sobre a lei de cotas seriam essas. Aí eu lhe pergunto se você teria algo a mais a acrescentar. O que eu gostaria de acrescentar é que existem indeferimentos de matrícula, né, em função da não comprovação de uma determinada condição. Né? Evidentemente, o candidato tem direito a recorrer, né, dessa condição, desse indeferimento, mas, né, nós temos um trabalho muito sério em relação a essa questão, porque, né, o que se está praticando é uma reserva de vagas. Exatamente, né? Ocupação de uma vaga pública, ocupação, né? De uma vaga pública, né? De interesse de todos nós cidadãos, né? Que estamos avalizando, né? essa política. Então, e mesmo por denúncia, né? Se por algum motivo alguém estiver, né? Tiver alguma questão em relação à comprovação de alguém, pode ser feita a denúncia e nós temos por obrigação verificar e temos verificado. Então, essa questão já é importante, ou seja, digamos que alguém viu na lista uma pessoa que se declarou como tendo estudado em escola pública e apresentou um documento que não é verdadeiro. Se chegar uma denúncia, a universidade vai apurar e vai verificar. Se chegar a uma constatação de que houve uma fraude, isso pode levar, inclusive, para as instâncias criminais, né? Sim, vai ser apurado e com as consequências inevitáveis, né, da lei. E no caso da renda, isso tem ocorrido com alguma frequência? Você mencionou esse aspecto? Eu até cheguei a solicitar os números, né, para a gente poder ter aqui uma ideia melhor, tá? Mas existem casos, sim, e realmente a pessoa fica fora do processo, né? Então ela tem que ter muita certeza, inclusive porque, como todo critério é complicado, a lei ela é matemática. Então, se você disse que tem até 1,5 salário mínimo, e esse 1,5 salário mínimo é, né, R$1.000 e tantos centavos, então, infelizmente, não dá para ser, matemático. Né? Matemático. Então, se não comprovou... Agora, existem diferentes situações nas instituições, porque o quadro, né, de pessoas da assistência social, etc., para poder realizar esse trabalho, né, é diferenciado também de instituição para instituição. Então, tem instituições que têm um maior número de pessoas para fazer e conseguem fazer isso com uma resposta mais rápida. Tem, né, instituições que acabam tendo uma resposta menos rápida em relação à matrícula, prazo de recurso, para eventualmente chamar um outro candidato. Né? Mas isso é uma... a especificidade de cada instituição. Mas isso é um dado importante, né, pensar nisso, porque às vezes um candidato se inscreve para o UFOP e para São João del Rei, e
tem a expectativa de ter a mesma velocidade de análise. Isso depende da realidade de cada instituição, ou seja, nenhuma delas deverá fazer algo diferente do que a lei sugere. Sim. Ou que a lei determina, né? A lei não sugere, a lei determina. Mas pode ter um ritmo e um processamento um pouco diferenciado em função da sua especificidade. Sim, nas reuniões, né, que nós temos em conjunto, a gente percebe, né, nós percebemos essa diferença, e até, às vezes, a parte da lei que pode ser um pouco de interpretação, né, uma tentativa de padronização. De maior documentação ou de menor documentação, né, também é uma coisa que vai avançando, né, à medida da própria aplicação da lei. E nós acreditamos que com o contingente de vagas reservadas aumentando ao longo do tempo, também, né, novos casos vão surgir, e talvez até a vigília dos candidatos aumente em relação a isso. Essa é uma tendência, eu acredito. José, a nossa equipe de produção já nos alerta em relação ao tempo, né? Nós te agradecemos profundamente por ter vindo participar conosco dessa conversa, e já deixa as portas abertas para uma próxima ocasião a gente voltar a falar sobre aspectos relacionados ao vestibular ou temas de interesse do Rádio NEAB. Então fica o nosso agradecimento e suas considerações finais, por favor. Eu que tenho que agradecer, né, e me coloco à disposição para, né, quaisquer outras dúvidas, né. Nós temos uma secretaria que funciona e que tira, né, bastante dúvida por e-mail, por telefone, pessoalmente, né, dos candidatos, para que, né, cada um se saia da melhor forma, né, dentro dessa condição que é o processo seletivo, né, que é uma etapa importante na vida das pessoas. Ok, José. O programa Rádio NEAB de hoje, o tema é Lei de Cotas, tem apresentação minha, de Adilson Santos, produção de Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. A supervisão do programa é de Danilo Nonato e a supervisão técnica de Cimei Golderim. A direção geral de rádio jornalismo é de Chico Daia. O Rádio NEAB, então, fica por aqui. Críticas, comentários e sugestões, radioneab@gmail.com, e até o próximo programa. Rádio ouvintes, obrigado pela atenção. A raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daia.